Olá, boa tarde. Marcelo, não vai ter interação, tá? O pessoal tá só te assistindo, tá bom? Então tá bom. Bom, gente, boa tarde. Primeiro eu quero parabenizar os organizadores, aqui a Natura, por promover esse evento. Eu acho que a gente passa por um momento muito importante e esse tipo de evento só vem a contribuir. E agradecer e parabenizar quem está online também, porque no momento que a gente vive, buscar desenvolvimento, buscar formação, conhecimento, ajuda muito. Acho que é isso que a gente precisa fazer, é isso que vai sempre ajudar a gente. Eu tinha começado falando boa tarde, querendo ouvir vocês, porque eu ia abrir para perguntas. Mas quero deixar de pronto, que se vocês tiverem alguma pergunta, à medida do que a gente for conversando aqui, vai ser registrado pelo número que foi passado para vocês, e ao final a gente deixa um tempinho para bater um papo, tá bom? A minha apresentação hoje vai focar na bancarização. A ideia é, primeiro, abordar dois grandes paradigmas que nós temos nesse ponto. O primeiro a gente hoje ficou um pouco velho esse termo bancarização. Tem muita gente usando, mas se você for olhar, você não precisa mais de banco para nada. O que um banco faz hoje, basicamente dá para resumir as atividades de um banco em intermediações financeiras, né? Recebimento, pagamento, captura de investimentos, né? O passivo do banco e empréstimo. Promover o desenvolvimento, promover uma parceria para a sociedade buscar o seu desenvolvimento. Então, a gente tem crédito, investimento, intermediação financeira. Tudo isso hoje está disponível em muitas empresas, mesmo antes do Open Banking. Você, então, não precisaria de um banco. Você tem cooperativas que fazem captura de investimentos e até crédito. Muitas que fazem crédito. Muitas empresas como XP, ICO, fintechs mesmo, que fazem captura de investimentos e dão uma rentabilidade importante. Também tem muita empresa de pagamentos e recebimentos. Você tem hoje uma gama importante ali de empresas que fazem pagamentos e recebimentos. Então, por um lado, a palavra bancarização ela fica controversa porque você não precisa de um banco. Por outro, que é o segundo paradigma que eu queria colocar, nunca foi tão importante, e eu diria até fundamental, a necessidade de você ter acesso aos meios digitais para você estar inserido no mercado. Principalmente falando de mercado. Estudar também, mas vamos focar em mercado, porque hoje uma pessoa, sem estar inserida no contexto digital, sem ter acesso às ferramentas digitais que o mercado coloca à disposição, tem muita dificuldade de crescer no seu negócio. Um taxista, por exemplo, que resistir e quiser ficar no ponto de táxi tradicional e não se associar a algum tipo de aplicativo, ou no mínimo não usar o seu celular para clientes, ele vai ter muita dificuldade. A concorrência vai ser muito importante. Isso é a mesma coisa para o mundo de quem tá inserido no mercado bancário. Você hoje, com as ferramentas, que a gente está falando de quarta revolução industrial, né? Eu gosto de destacar nesse slide, não dá para você utilizar informações de cliente sem usar as ferramentas mais potentes que a gente tem. Então, a inteligência artificial é muito realidade hoje. Né? Você usa no celular, você usa no computador, você usa na sua casa, para acender luz, está todo mundo brincando com a Alexia, com todas as ferramentas e auxiliares, assistentes virtuais que nós temos. Quando você vai no mercado, se você também resistir e não conseguir usar a seu favor as ferramentas de digitalização, as informações que você tem do seu cliente, você vai perder muito para a sua concorrência. Se você for vender alguma coisa, vocês que trabalham com isso, né? A Natura também vende o que se chamava antigamente de porta em porta. Se você continuar fazendo isso sem informação, sem conhecer o seu cliente, sem usar as informações que o seu cliente te dá para te melhorar as ofertas, para melhorar o relacionamento que você tem com ele,
você vai entrar numa desvantagem muito grande com outras empresas. Porque isso está muito democratizado, isso está muito dividido, está muito multiplicado. A ideia é você entrar no mercado e ter contato com os meios digitais. A gente hoje é muito vulnerável, se você quiser um modelo mais tradicional, sem usar os meios digitais, a chance de você se manter no mercado é muito difícil. Então, eu queria começar essa conversa com isso. São dois grandes paradigmas. Bancarização, uma palavra que está um pouco mais antiga. O que a gente tem hoje é uma oferta gigantesca de soluções virtuais, digitais, para você se inserir nesse mercado financeiro. E, por outro lado, nunca foi tão importante você ter acesso ao que a quarta revolução industrial se propõe. É você usar todas as ferramentas disponíveis, principalmente inteligência artificial e o database, né? Todos os dados que nós temos de todos os clientes. Se você tiver isso e conseguir combinar com inteligência artificial, você vai conseguir promover uma grande competitividade no seu mercado. Ao passo que, se você sem isso, não é nenhuma questão mais já de competitividade quando você não tem. Porque quando você tem, você está competitivo. Quando você não tem, você não sobrevive. Então, eu queria deixar muito claro que hoje é fundamental você ter acesso às necessidades de conhecer o seu cliente. Eu falei que tem muitos players no mercado que estão atacando os bancos e concorrendo com os bancos diretamente. Temos mesmo muitas fintechs que fizeram melhorar muito o mercado bancário, o mercado financeiro do país. E continuam fazendo. E a gente vem concorrendo muito com eles. A melhor parte disso é que você vê no momento que a gente vive. Por um lado, as grandes instituições, por serem mais sólidas, tinha muita gente acreditando recentemente que você poderia investir onde você quisesse e o risco era pequeno. Tinha grandes ganhos com pouco risco. Não é verdade. Sempre quando o risco é grande, quando o ganho é maior. Se alguém estiver te oferecendo uma ação para dar um retorno maior, é porque o risco daquela ação é maior. E foi o que aconteceu recentemente nas bolsas. Então, os grandes mercados, eles voltam-se às grandes instituições. E os clientes acabam fazendo isso também. A mesma lógica deve se aplicar a empresas de varejo. Pega no caso da Natura. A Natura que vende para clientes alguma coisa muito especial que toca ali pessoal do cliente. Se você conhecer o seu cliente, você vai ter condições de vender o melhor produto mais adequado para ele. Se você chegar lá com uma gama de produtos muito grande, sem dar o tiro certo, sem conhecer o seu cliente, a chance de você acertar nessa venda é muito pequena. Porque tem muita gente que já conhece ele, que já tem os dados dele. Então, isso é usar informações, sabe? É todo o data warehouse de todas as empresas a favor do seu negócio. Antigamente, isso era um diferencial. Hoje, não. É uma questão de sobrevivência. Eu queria rapidamente passar por algumas questões de metodologia que eu coloquei na apresentação. Tá? A parte importante de você se inserir nesse mercado e colocar a inteligência artificial, tudo que a quarta revolução industrial se propõe, que são todas as tecnologias, as mais modernas que nós temos, a seu favor, é você influenciando os executivos da empresa. Então, é mostrar que isso é importante. Não porque é importante para você ficar em sintonia com o mercado, é importante para você fazer a melhor venda. É importante para você conhecer o seu negócio. Ninguém que conhece o seu negócio, o público hoje é muito de finanças aí, né? E o público de finanças, que tem muita informação, gera muita informação, pode errar muito pouco, né? Tem uma margem de erro muito pequena. A grande vantagem que vocês têm é ter informação. O grande desafio é conseguir usar essa informação. Porque a área de finanças, no final do dia, uma empresa ela é o que o balanço dela coloca. Então, a informação de vocês tem que ser muito precisa. É mais um motivo para você terem ferramentas muito poderosas em favor
das informações que vocês precisam gerar. Então, vocês precisam influenciar. Influenciar executivo é isso, é ser franco com ele, falar da necessidade de você cada vez mais ter ferramentas poderosas para usar a seu favor e em favor da empresa. Você precisa se associar, formar equipes com esses skills, né? Você precisa ter pessoas... a gente passou por um tema muito curioso, recente, e tivemos esse ciclo de influenciamento dos executivos. Nosso próprio CEO resolveu fazer uma banca com alguns executivos, mostrar para ele as melhores tecnologias que a gente tem e, a partir dessas tecnologias, multiplicar para a organização. Fundamental que o nível de gestão tinha esse conhecimento. Então, quando foi feito isso, foi muito democrático, porque se pluralizou, divulgou para todo mundo esse serviço, mas a gente convidava as pessoas a quererem participar. Então, olha, a gente vai trabalhar agora com a metodologia Lean, com metodologia Six Sigma, com metodologia Scrum, e a gente convida todos vocês. Vamos dar a condição para todos se desenvolverem. Foi criada uma academia, onde as pessoas tinham que se inscrever para participar. O curioso disso muita gente se interessa, vai e quer agarrar essa oportunidade, tem garra, tem vontade e vai em frente. Mas a gente se deparou com algumas pessoas que não estavam acompanhando. E mesmo você dando as condições, por N motivos, às vezes não acreditava, não queria, não tinha familiaridade com aquilo, não estava disposto a ter, e aí a gente tem que tomar uma decisão muito difícil. Isso vale para todo mundo. Eu acho que ou as pessoas caminham, ou as pessoas escolhem outras coisas. Porque a gente dá condições, mas a gente precisa muito que o profissional queira, assim como vocês hoje estão querendo participar aqui de uma conversa, de se desenvolver, durante toda essa semana a Natura vai promover isso, as pessoas precisam estar afim. Se não estiver, é muito difícil. Então, formar equipe é isso. Capacitar é o treinamento técnico mesmo, né? É o hard skill. Você tem que mostrar que a pessoa consegue, com aquelas ferramentas, chegar nos melhores resultados. Então, a melhor forma que a gente fez para isso foi colocando projetos para essas pessoas. Então, a gente mostrava o método e colocava ela para usar o método no projeto que ela estava atuando. Uma coisa muito curiosa também, a gente parou neste momento, era muito comum na empresa, cada um falava o que estava fazendo, e não o objetivo daquilo que estava fazendo. Uma empresa não trabalha para gerar frascos de perfume, gerar produtos em geral. Ela trabalha para atingir, ela tem um propósito transformador. Não sei quem leu o livro Organizações Exponenciais, quer dizer, o propósito transformador massivo é mudar o mundo, é dar uma condição melhor para as pessoas, é usar o que a gente tem de maior qualidade para o benefício das pessoas. Quando você acredita nisso, você promove. A Natura claramente tem isso. Você tem esse propósito e você tem que gerar um resultado. Este resultado e este propósito, começamos a trocar o nome dos projetos. A pessoa não mais fazia um novo ATM, novas funcionalidades no Internet Banking, redução de gastos nas lojas. Não era, antigamente as pessoas falavam isso. Depois que a gente começou esse movimento e capacitando elas com metodologia, elas começaram a falar, não, eu estou reduzindo o impacto que eu causo naquelas regiões, quando eu faço uma revisão no transporte de malotes para as agências. Eu estou impactando menos aquela comunidade, eu estou gerando menos poluição naquele meio ambiente, eu estou promovendo uma redução de gastos importante na minha empresa, que vai torná-la mais competitiva. Eu estou ganhando market share naquela região, naquele produto. Eu estou trazendo resultado para a organização. E não fazendo uma revisão de malote. Não, a gente está promovendo um impacto social importante. Isso é uma diferença importante quando você fala que você está lançando novas funcionalidades no app, ou quando você fala que você tira as pessoas da fila e coloca soluções de pagamentos na palma da mão dela. É muito diferente. E quando você começa a verbalizar isso e faz uma onda de mudança, você percebe que a organização fica diferente. Então, depois da capacitação, a gente vai para a otimização.
Aí é as implantações mesmo. Você tem o projeto, você desenvolveu na nova metodologia, você começa a ferir os resultados dele. E isso é fundamental. Projeto que não traz um resultado, não dá para seguir uma metodologia, ou no mínimo é desnecessário. Você precisa, mesmo regulatórios, é muito comum a gente falar, projeto regulatório, estou atendendo a uma demanda do governo. Então, ele não vai me dar um maior market share, um produto diferenciado que vai me fazer vender mais. Mas, se você olhar bem, geralmente ele traz uma segurança maior para a empresa. É muito comum. Eu estou indo no ponto mais complexo, que seria o regulatório. Via de regra, projetos que não são regulatórios têm que dar algum resultado. Você tem que focar ele em algum resultado. Não dá para fazer assim, eu vou fazer um novo look and feel no meu app porque ele vai ficar mais sexy, mais atraente. Não, não é assim que funciona. Você tem que colocar uma meta ali. Eu quero fazer um novo look and feel porque ele vai ficar mais simples, as pessoas vão dar menos toques, ele vai ficar mais rápido, porque eu vou trazer um número de pessoas maior para esse app. Este é o ponto que precisa ser feito. E uma coisa que a gente também aprendeu, que eu acho bastante importante divulgar para vocês, é a comunicação do que é feito. Numa empresa, quando começa assim, um novo método, é muito comum você incorre naquele processo de comunicar que está sendo feito, se estava utilizando um novo método, aquele projeto foi feito por um novo método, mas o mais importante aqui foram olhar os resultados. Primeiro a gente falava do resultado. Olha, neste ano nós tivemos um resultado X, um crescimento Y, e isso foi isso nós fizemos usando a metodologia Lean Six Sigma, usando a metodologia Scrum, usando as novas tecnologias. Então, quando deixamos muito claro para todos que o que a gente estava fazendo era, por meio daquela nova metodologia, conseguimos chegar a alguns objetivos, a coisa começou a mudar. Hoje, o curioso é que ninguém no banco aceita um projeto que não tem um indicador claro que não vai dar resultado. Então, a máxima era, se você está numa atividade, você não consegue medir essa atividade, você não consegue dizer um benefício que ela vai trazer para o cliente, para a organização, para a comunidade, para de fazer o que você está fazendo. Eu sei que é radical, é forte, mas tentem fazer esse exercício. Eu tenho certeza que você acaba chegando num resultado. Ou até revisão de prioridades. Uma coisa importante de fazer no mundo que nós vivemos, olha o momento que a gente vive hoje. Aquela famosa listinha assim, o que eu preciso priorizar, aquilo que eu preciso colocar em prioridade de segundo plano e aquilo que eu preciso deixar de fazer. A gente tem que ter essa coragem. Sabe? Você prioriza e começa a fazer alguma coisa. Alguns você deixa ali aguardando e planeja bem eles para aquela data você começar. E aquilo que fica para depois, sem data, não é feito. Então você planeja, executa. O terceiro item é ter coragem de falar, isso eu não vou fazer. Eu não vou fazer não é porque eu não quero, é porque eu tenho outras prioridades. Isso você tem que acordar com as pessoas envolvidas. Este método, essa disciplina, se bem incorporada, sempre eu reforço, tá? É muito importante influenciar a executiva. A empresa precisa estar comprada com isso e precisa querer fazer isso. E eu acredito que a gente consegue influenciar sim. Falando um pouquinho de metodologia, rapidamente, eu acho que é importante para dizer o que a gente fez e como que dá para fazer. Lean é uma metodologia já consagrada no mercado que ela busca velocidade. É a menor quantidade de etapas entre o que o cliente pediu, o que ele quer receber e a sua produção. Então, você tem que estar sempre reduzindo, eliminando etapas. Aqui, a gente tem também uma dicotomia curiosa. Cada vez mais, você está inserido no mundo digital. Antigamente, você chegava num lugar, comprava alguma coisa e esperava aquilo chegar na sua casa. Pega um caso de um banco. Você ia lá, fazia um empréstimo, ele caía na sua conta em 24 horas, você preenchia um cadastro, tinha que trazer alguns comprovantes, ele cairia em 24 horas, 48 horas. Hoje em dia, está na palma da sua mão, você tem um crédito lá pré-aprovado, você escolhe a parcela, o que você quiser, e clica no botão, o dinheiro está na sua conta online. Então, a dicotomia que eu falo é curioso. É muito importante o Lean, a menor quantidade de etapas, mas eu não tinha mais que ter etapa nenhuma, tinha que ser um processo online. A gente está caminhando para isso.
Mas, primeiro, não temos isso ainda. A gente ainda tem questões logísticas, que ela não vai se dar num período tão rápido. A gente até tem impressoras laser, você vai conseguir construir muita coisa dentro da sua casa, né? Já tem gente fazendo isso, casa, carro, via uma estrutura como se fosse uma impressora. Você vai automaticamente e deixa aquilo tudo pronto. Tendo as peças, você monta uma montadora, monta uma casa, enfim. Você é capaz de produzir em loco. Mas isso ainda não é uma realidade para todos. Então, você ainda precisa ter as duas pontas. A melhoria contínua, que faz a redução das etapas, e sempre pensar no digital. Sempre pensar em eliminar etapas. Aqui, ninguém mais convive com SLA, Service Level Agreement. Ninguém mais convive com... eu sei que ainda pode ter algumas empresas que estão incorrendo nesse erro, mas não dá mais para você ligar num lugar e falar, eu preciso de 48 horas para analisar o seu caso. Eu preciso de 5 dias. Sabe, tem que ser aquela lógica online do Uber. Você chega lá, tem uma corrida errada, você não concorda, você vai lá e estorna, eles estornam na hora e falam assim, vamos avaliar e se for o caso nós voltamos com você. Tem que ser assim. Hoje em dia o consumidor está muito exigente, não dá mais. Então Lean basicamente é velocidade. Seis Sigma é precisão, né? É diminuir dispersão. Sabe, aquilo a gente tem que acertar mais. Isso é muito comum também no varejo. Você tem sempre aquele ranking que alguém gosta de fazer e muita gente odeia, que é aqueles vendedores que produzem muito, vendem muito, conseguem ter uma produção fantástica. E aqueles não estão conseguindo. A metodologia Seis Sigma serve para você entender por que um vende mais do que o outro e dar as melhores ferramentas para todos venderem igual. Então, dispersão é uma coisa que está sendo muito perseguida hoje nas empresas. Ela precisa ser combatida e ela, de verdade, cada vez mais tem que aproximar as pessoas. Ninguém nunca vai ter a mesma produtividade, mas você tem que ter um mínimo, uma média que permita você ser competitivo. Isso é fundamental. Então, é você errar cada vez menos, é ter menos falhas. Geralmente, quando você não está produzindo aquilo que você precisa, quando você investiga, é porque alguma coisa se perdeu no caminho. Alguma falha, algum produto, e as suas máquinas cada vez produzirem mais rápido e com menos falhas. Né? Você, quando vai para uma indústria, o Seis Sigma é para você produzir assim, com a menor margem de erro possível. Os famosos 3 erros por milhão. Que essa é a meta de todo mundo. Isso tudo era o que a gente fazia há muito tempo com melhoria de processo, né? Que é o famoso Lean Six Sigma. Já virou uma coisa só. Só que agora, mais recente, principalmente nos últimos 5 anos, mas eu diria até mais nos 2, a metodologia Scrum e a principal metodologia dentro daquilo que a gente chama de metodologias ágeis. Então, o mundo ágil, principalmente na tecnologia, aliás, a gente fala de tecnologia, hoje eu atuo na tecnologia, né? E acho que é um destino normal da carreira de quem trabalha com melhoria de processos, esse tipo de coisa. Quando você começa a otimizar um processo, cada vez mais as empresas que têm aquelas áreas de operações, essas áreas vão diminuir e vai aumentar uma área que chama tecnologia, que é a automação dos processos. Porque aquelas fábricas 100% automatizadas, que é a indústria 4.0, que está inserida na quarta revolução industrial, é o que a gente tem de mais atual. Já tem fábrica rodando assim, e a máxima que existe hoje é tudo que pode ser automatizado será. Não tenham dúvida. Não tenham dúvida. O que pode ser automatizado será. Então, é uma questão de tempo. A metodologia ágil, ela usa a experiência de todas essas outras metodologias, de melhorar a velocidade, de melhorar a precisão, e ela cria um processo, talvez o principal diferencial dela, são várias coisas, mas daria para destacar esse, que é você promover entregas mais rápidas do que você tinha anteriormente. Mas é preciso entender bem isso. A entrega mais rápida não é qualquer entrega. Antigamente, num projeto de tecnologia, os técnicos falavam para você, tá bom, a Natura quer fazer um aplicativo para vendas online. Você vai falar, tá bom, qual é a especificação, você quer que tenha essa tela, aquela tela, e a gente vai levar 6 meses para construir isso. Ok. Daqui a 6 meses voltava com aquilo que foi entendido e começaram a fazer os testes. Isso, nesses 6 meses, você não tem ganho nenhum desse investimento que você está fazendo. Você já está pagando e não tem retorno nenhum. A metodologia ágil, ela pensa no seguinte:
O que eu posso entregar antes do prazo final que já permite que o meu usuário, o meu gestor, o meu owner, aquela pessoa que me encomendou aquele produto, aquele serviço, aquela nova tecnologia, consiga ganhar, ter algum resultado. O que eu consigo entregar que ele vê valor, que o nosso cliente vê valor. Então, quando você faz, por exemplo, eu vou criar um novo front aqui, eu tenho que fazer uma nova ferramenta para as lojas que eu vou expandir. Só que eu vou criar primeiro uma ideia de como esse front vai funcionar. Então, ele vai ter acionamentos na parte superior, a identificação do cliente do lado esquerdo e o meu estoque do lado direito. Você cria isso e você faz essa casca, vamos dizer assim, e ela fica intuitiva, ela fica fácil de ver, você constrói isso e mostra para o seu usuário. Ele fala, não, ficou muito bom, é isso mesmo que eu espero, eu já posso usar? Aí você responde assim, não, ainda não está pronto, porque eu não consegui fazer as interfaces com os outros sistemas para trazer o resultado do estoque, a informação do meu cliente, eu não estou com uma interface no cadastro ainda. Então, isso não é ágil, porque esse é o método mais tradicional. Você só vai ter o resultado no final. O que seria ágil? Você tem 3 entregas, você vai ter que ir no cadastro para pegar dados do cliente, você vai ter que ir no estoque para pegar as informações do produto, enfim. Você fala assim, você mostra para o teu sponsor, olha, eu consegui construir os dados do cliente já. Meu front é assim, vai funcionar desse jeito, esses são os meus produtos, esses são o que está no estoque, isso é os dados do cliente, e a gente, neste momento, te entrega os dados do cliente. Aí o seu owner pode falar assim, tá bom, o dado do cliente para mim é importante, se eu conseguir acessar, eu já conheço melhor o meu cliente, eu já sei a oferta que eu vou fazer. E ainda não vai estar tudo online no meu front, só vou ter isso em 6 meses, mas em 2 meses eu já tenho uma entrega que me agrega valor. Por isso esse desenho aqui falando de, você quer uma moto no final, mas eu já começo a te dar alguns meios de locomoção. Então, essas tecnologias, é muito difícil hoje no mercado, nas indústrias que nós vivemos, você trabalhar sem você ter conhecimento disso. Podem ser outras metodologias, mas os conceitos é muito difícil, vai ser muito complicado, muito pouco competitivo quem não entender o que está acontecendo. Isso também é um exemplo que eu queria falar de industrialização de processos. Cada vez mais, as áreas que eu chamo de operações, aquelas que não estão na linha de frente, que não cuidam do cliente diretamente, elas vão se tornando, elas vão sendo componentizadas. Aqui o exemplo você tinha área de cadastro, área de aprovação, área de contabilização. Então, algumas pessoas pegam essas informações, mandam para dentro da empresa e a empresa tinha áreas separadas por produto. Cartões de crédito tinham seu cadastro, conta corrente tinha o seu cadastro, seguros tinham o seu cadastro. Não dá mais para conviver assim. Você tem que componentizar. Então, cadastro vai ser comum para cartões, para seguros, para conta corrente, por exemplo. Então, essa componentização te dá muito mais agilidade, te dá muito mais homogeneidade e é uma coisa que precisa ser feita. Isso também é uma questão de tempo. Em breve, todos estarão fazendo isso. Aqui eu gosto de citar alguns cases que eu acho que são importantes para a gente explorar um pouquinho. Você precisa conhecer o seu modelo de negócio. Quando eu falo que você está longe do mundo digital, vai fazer você ter problema de competitividade, é muito uma questão de entendimento. As pessoas cada vez mais... eu vou dar o exemplo da Kodak, que é mais fácil. A Kodak, em 1998, ela tinha ativos de 28 bilhões. Era uma empresa que valia 28 bilhões. Eles tinham 28 bilhões. Não foram entendendo o que estava acontecendo no mercado, ou não reagiram. E o fato é que, em 2012, ela decretou falência. Em 2000, ela vinha caindo 20%. Qualquer empresa hoje que cair 20%, no momento que nós vivemos, precisa fazer alguma coisa. O curioso disso ela fazia o quê? Filmes de fotografia, estimulava muito que você tirasse fotografia para sempre consumir os produtos dela. Eu lembro de propagandas dela falando isso. Só que nunca se tirou tanta foto como hoje, só aumentou a quantidade de pessoas tirando fotos, o volume de fotos tiradas e armazenadas, a maneira de você revelar essas fotos, cada vez mais, só aumentou, mas ela faliu.
sendo a empresa que produzia 85% do papel fotográfico em 1998. Era praticamente um monopólio do mercado. E mesmo assim ela faliu. Quer dizer, era entender o negócio dela. Ela achou que o negócio dela era papel fotográfico. O negócio dela era vender sonho, era imagem. Quando você percebe isso, e você tem uma diretriz, um indicador muito forte, que 2 anos depois você está perdendo 20% do mercado, e assim sucessivamente, é melhor você colapsar o seu negócio, pelo menos você preserva um grande capital, para entender o que está acontecendo, do que você insistir no modelo. E a gente tem vários. Tem o caso da Kodak, da Blockbuster, a gente tem vários casos assim. E aí um exemplo mais atual, você pega, por exemplo, o que vem acontecendo no mundo de mobilidade urbana, né? Na mobilidade urbana. Se você tem uma empresa de habilitação, de ensino de habilitação, sabe, a famosa autoescola, com o fenômeno que vem acontecendo, muitas pessoas deixando de comprar carros, muitas pessoas comprando carros, mas para uso específico, né, para fazer parte do serviço de transporte urbano, você talvez o volume de uma coisa e da outra não fecha, né? Porque a quantidade de pessoas querendo se habilitar é muito maior que a quantidade de pessoas querendo trabalhar nesse mercado. Você está em sintonia com isso. Significa que as pessoas não vão mais querer habilitação? Claro que não. Eu acho que vão continuar. Principalmente esse setor que quer trabalhar com isso. Só que você precisa se especializar. Talvez ter uma escola hoje só voltada para particulares pode não ser o caso mais adequado. Você pode querer montar um negócio voltado para quem é profissional, para quem quer se profissionalizar. Quem sai na frente nesse mercado vai sobreviver mais tempo. Porque você ganha muita coisa hoje quando você não dirige um carro. Você pode estudar mais, você pode trabalhar no carro quando você está no banco de trás, tendo carona. E vamos combinar que esse carro da foto, do Google, ele é um carro totalmente autônomo. Ele não precisa de alguém dirigindo. Então, isso é outra solução que vai melhorar muito, vai mudar muito as relações que as pessoas têm com o prazer de dirigir. Talvez elas queiram dirigir, mas aos finais de semana. Para isso, aluguem um carro. Então, ou seja, você tem uma autoescola, você precisa estar antenado com o que está acontecendo. Você precisa entender isso e se movimentar. Você tem estacionamento. De novo, com a quantidade menor de pessoas adquirindo veículos, você precisa ver se o seu estacionamento é sustentável. Porque motorista de transporte de aplicativo para no estacionamento. Então, você precisa entender isso. Você precisa ver como é que você vai ficar nesse comércio. O ponto aqui é para pegar o exemplo da Kodak. Se você precisar colapsar o seu negócio, que faça você. Não espere o mercado fazer com você. Seguro, a mesma coisa. Um acidente, eu não sei se vocês estão conseguindo ver aqui. Isso. Um acidente a cada 100 mil quilômetros é o que a gente tem hoje. Com os carros autônomos, a ideia é que a gente tenha um acidente a cada 10 milhões de quilômetros. Deve diminuir muito os acidentes. Com isso, as empresas de seguro elas têm que entender esse mercado e ver como elas se posicionam para oferecer o serviço mais adequado. Porque se não fizer nada, vai sofrer. Essas reflexões que eu acho que são importantes. E quando a gente fala de bancarização, você entrar nesse mercado digital é entender isso e se posicionar. Quero dar um outro exemplo. Uma das maiores empresas que a gente tem hoje, ou duas das maiores empresas, né, Uber e Airbnb, o negócio deles continua sendo o negócio anterior de transporte e o outro de hotelaria. Só que a maior empresa hoje de transporte no mundo, de mobilidade no mundo, não tem um carro. Quem tem carro são os prestadores de serviço. A maior rede hoteleira do mundo não tem um quarto de hotel. Quem tem um quarto de hotel somos nós, cedemos Airbnb. Você acabou com a hotelaria? Aí vão ter redes de hotéis talvez falindo. Acabou a hotelaria no mundo. Não acabou a hotelaria. Mudou o negócio. O modelo de negócio está diferente. E o que essas duas marcas representam muito? Os meios digitais. É impossível você estar nesse negócio se você não conhecer os meios digitais. Por isso,
paradigma de bancarização. Eu queria começar abrindo para vocês, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Eu não sei se a gente tem já alguma pergunta, ou a gente pode voltar no processo. Eu vou continuar aqui, se tiver alguma pergunta, eu já entendi que vão me interromper e passar. Então, eu queria só voltar com vocês, né, no tema de conscientização. A bancarização hoje, espero que tenha ficado claro essas duas amplas discussões que eu acho que a gente está tendo. Uma é muito mais retórica, tá? Se a bancarização, se a palavra é outra, o fato, talvez ela não seja mais adequada enquanto bancarização, porque a gente tem soluções aí no mercado que não dependem de banco, né? Soluções como fintech, como empresas de investimento, de crédito, de meios de pagamento. Mas a segunda é muito forte. É impossível a gente viver sem ter acesso aos meios digitais, sem conhecer e dominar os meios digitais. Por isso que a gente, no mundo que a gente está vivendo, as soluções digitais, elas não são mais alternativas. Dificilmente vai ter uma empresa fora do mundo digital. Dificilmente. Porque não tem... o progresso é uma coisa muito curiosa nesse sentido. Quando ele atinge um determinado nível, é muito difícil você falar que vai voltar. Você pega o agronegócio hoje, você precisa de técnicos muito bem preparados para operar uma máquina que custa 20, 50, às vezes 100 milhões de reais. Então, ela te faz uma colheita em um tempo muito menor, com muito menos custo operacional. Ela custa muito para você ter essa máquina, mas depois ela tem um custo operacional muito menor. E ela traz muito mais qualidade de vida para todo mundo, que é o exemplo que a gente costuma dizer. Não é só uma questão de redução de gasto e aumento de receita. A gente tem uma coisa muito forte que é a qualidade de vida. Quando você opera uma máquina, no lugar de você cortar cana, fazer aquelas queimadas, colocar pessoas lá depois para limpar aquela cana, o dano social era terrível. Aí muita gente também vai falar de emprego. Está acontecendo hoje uma migração curiosíssima. A gente tem muitos desempregos no país, mas muitas vagas de emprego em tecnologia, por exemplo, não são preenchidas. A gente tem que dar condições nas pessoas de aprenderem novas tecnologias, de se desenvolverem, de se posicionarem no mercado que está aparecendo. Mas isso sendo feito, vai ser melhor para o indivíduo, inclusive. Outro caso curioso é aquele que a gente tem nos hospitais. Tem acontecido alguma coisa, é um fenômeno muito positivo do ponto de vista social. De novo, uma parte que o momento que a gente vive é bem diferente, né, gente? Mas voltem 2 meses atrás, algum tempo atrás. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de passar por esse tipo de atendimento. Era comum hospitais de primeira linha, por exemplo, o Einstein, aqui em São Paulo, o Sírio-Libanês, quando você chega no pronto-socorro de um hospital desse, você é atendido por uma equipe de enfermagem. Então, essa equipe, ela pergunta a intensidade da sua dor de 1 a 10, ela pergunta, ela faz exames em você, exame de pressão, ela examina você e ela procura ter um diagnóstico um pouco maior e mais amplo, inclusive com alguns meios digitais, para saber se você vai saber o grau do teu problema. De acordo com essas informações, ela define a sua prioridade para atendimento médico. Isso era impraticável no SUS, no Sistema de Saúde Pública. A gente não tinha pessoas para fazerem isso, né? Não sei se vocês conhecem de novo os dois sistemas. Quem é muito bem atendido e quem tem o atendimento mais básico que a gente consegue oferecer enquanto sociedade. Essas pessoas, elas chegavam num médico, iam direto no atendimento, tinham que fazer muitas vezes uma consulta mais rápida, porque a fila era muito grande, e essa condição de não entendimento tão claro do que a pessoa estava sentindo, podia comprometer o atendimento médico e até o tratamento médico. Quando você hoje tem uma maquininha, não sei se vocês já viram, ela é pouco maior que um celular, que ela consegue medir absolutamente tudo que aquela equipe de enfermagem faz, no Einstein hoje ainda faz, e mais informações.
ela pode fazer outros exames em você, com uma precisão melhor do que aquela famosa bombinha que a gente usa até recentemente. E essas informações vão imediatamente para um banco de inteligência artificial que ajuda na priorização que você está tendo. Sempre vai ter um profissional por trás fazendo uma avaliação de tudo isso, mas ela consegue te dar mais informações para uma melhor tomada de decisão. Informações com mais qualidade para uma melhor tomada de decisão, desculpa. Então, esse tipo de coisa, melhorou? Reduziu o gasto no hospital? Provavelmente sim. A longo prazo, ao invés de ter uma equipe dedicada para fazer isso, você vai ter uma máquina que dá menos gasto operacional. Então, tem um aporte de investimento importante, mas depois você tem menos gasto operacional de manutenção. Então, melhorou. Provavelmente vai dar até um resultado diferencial para ele. Ok, isso é importante. Mas o atendimento das pessoas melhorou também. É uma questão social, isso ficou melhor para as pessoas. Pessoas que não tinham acesso a um atendimento de qualidade passaram a ter, porque você vai poder ter esse tipo de máquina em hospitais da rede pública, por exemplo. Então, é importante isso, não colocar, assim, como no agronegócio, como na saúde, esses exemplos, que o que está vindo de modernidade causa um colapso na questão de emprego, na questão social, na colocação das pessoas. Não, elas resolvem muitos problemas também. Tudo é como a gente vê. Eu vou pegar uma pergunta que chegou aqui agora, que acho que é bacana a gente interagir. Da combustível, né? Pergunta 1. Qual o futuro das maquininhas no varejo? E se os aplicativos de pagamento, como o cartão digital e pulseira, conseguem ser abrangentes no território nacional? Bacana. Eu diria que as maquininhas, o que a gente chama hoje daquelas maquininhas, eu estou entendendo de recebimento de cartões, né? Maquininhas de adquirência, que a gente chama. Elas estão em plena ascensão, não chegaram no seu ápice ainda, acho que está longe disso. Se vai continuar a maquininha, eu não sei. Ela pode perfeitamente ir para um celular, por exemplo, e você fazer transações sem precisar da maquininha. Por outro lado, o que ela representa são transações digitais, no lugar de transações em espécie, mas sem dúvida nenhuma ela vai expandir. Mas sem dúvida. O dinheiro, ele é caro. Vocês fazem ideia de como é caro para uma instituição transportar dinheiro, guardar dinheiro? Ele é muito complicado, é muito atrativo para o mercado marginal, para quem está disposto a fazer uma coisa errada. A gente recebe muito ataque em relação a isso. Ele é muito caro, ao passo que uma maquininha, a solução digital, ela é muito mais simples, muito barata e muito mais segura para quem vende e para quem compra. É tudo muito mais rápido, o dinheiro cai online na conta, dependendo do tipo de transação que você fizer. Se você vende a crédito, você tem soluções de antecipação de recebíveis. E uma coisa muito curiosa, ela traz cada vez mais, aí depende do fabricante, da marca, da empresa, mas cada vez mais já tem muita coisa no mercado assim, que são soluções que te mostram fluxo de caixa, que te ajudam na educação financeira, que te ajudam a entender melhor o seu negócio. A gente sabe que essas maquininhas cada vez mais estão em poder de pessoas que estão começando, que têm MEI, né, microempreendedor individual. Então, aquelas pessoas que não têm experiência no empreendedorismo, elas começam com essa máquina e elas dão essa ajuda, vamos dizer assim, esse suporte para elas. E o outro item, cartão digital e pulseira, se eles conseguem no território nacional. É uma ótima pergunta, porque hoje a gente ainda tem um problema de infraestrutura, né? Não sei se vocês conhecem, no Centro-Oeste, a gente tem muita dificuldade com rede. Né? Tomara que a transmissão aqui esteja boa, esteja de qualidade, mas a gente tem muito lugar ainda que não tem essa cobertura. Uma vez ficou um caso anedótico dentro de uma conversa nossa, que a gente estava querendo, tinha algumas propostas, né, para vamos desmaterializar, essa é a palavra do momento, desmaterializar todos os nossos processos. Não vamos ter mais dinheiro em cash, vamos fazer tudo de forma digital. Para que ter telefone em agência, por exemplo? Sabe aquele telefone, um aparelho telefone? Você tem solução digital hoje, que é mais simples, mais barata, mais conveniente, com outros recursos. Parece uma ideia fantástica.
Só que quando você vai nas localidades, teve um líder de tecnologia que falou, gente, é que o Brasil não é a Alemanha. A ideia era ótima. Assim, não sei se vocês sabem, a Alemanha ela tem uma conectividade muito boa, uma infraestrutura muito boa. Não estou dizendo que lá não tem problemas, tá, gente? A gente ainda passa por uma questão de problemas, mas é muito difícil comparar, em termos de países, alguns locais no Brasil com países muito desenvolvidos. Então, quando você tem uma solução ótima, não sei se vocês sabem que a solução hoje você vai num site, digita o número de telefone e ele faz uma ligação para você. Muito rápido, sem você precisar ter pacote de nada, você precisa estar na internet, né? Depende, se você está na internet de alguém, você vai lá, compra e consegue fazer uma ligação. Isso, entre outras as soluções, é muito positivo, é muito bom. Eu tenho certeza que vem para ficar, porque não tem como voltar, não tem como fazer aqueles investimentos em componentes físicos como a gente fez no passado. Isso virá. O tempo disso é a nossa capacidade de ter uma infraestrutura mais rápida para isso. Uma infraestrutura que consiga atender nessa necessidade. Deixa eu ver uma outra pergunta aqui. Como você vê o sistema de pontuação como vetor de retenção de consumidores? Ele se mostra positivo. Eu acredito que esse mundo vai sofrer uma alteração importante com a inteligência artificial. A gente vai conseguir fazer mais com inteligência artificial do que a pontuação. Mas a fidelização, ela ainda traz um resultado. Não dá para ser desclassificada, descartada. Ela ainda traz muito resultado para muita gente. Então, eu acho um sistema poderoso, mas eu tenho certeza que a inteligência artificial vai combinar mais informações, não vai ser só uma questão de pontuação. Você vai conseguir uma frequência diferente, um interesse diferente, com mais informações, você vai conseguir reter o seu cliente de maneira mais poderosa, muito em breve. É como empresas como a Natura podem se beneficiar da fintech. Eu acho que tem... Eu não sei se a Natura já faz isso, tá? Mas eu daria uma dica que é simples de fazer e o resultado é muito positivo. Quando eu comecei falando de influenciar pessoas, se vocês conseguirem, na Natura, ter um núcleo, um grupo de pessoas multidisciplinares, o ideal seria esse. Gente de tecnologia, de finanças, vendedores, comerciais, de logística, se vocês conseguissem construir um grupo desse e montar uma incubadora, uma empresa que se associa à fintech, já tem hoje no mercado empresas que somam as entregas de muitas fintechs e oferecem isso para o mercado. Isso já existe hoje, posso passar contatos de empresas que recebem soluções de fintech e elas trabalham como se fossem aqueles agentes que colocam essas fintechs em contato com grandes empresas, porque muitas vezes uma empresa, sei lá, a Natura está querendo mudar o logo dela. Esse foi um case curioso da Natura do passado, né? Você pode chamar uma empresa de design, por exemplo, uma fintech, que faz um logo moderníssimo, que tem tudo a ver com o que você quer, sai do lugar comum das grandes empresas, do que tem aí no mercado, e você consegue uma coisa diferencial a um custo muito menor. Você tem um problema de logística. Você pode chamar empresas que podem trabalhar isso com você. Mas o mais interessante é ter essas pessoas dentro dessa incubadora, que são parte da empresa, Natura, em contato com isso. Porque elas vão enriquecer muito o resultado desse trabalho. Então, acho uma ótima pergunta também. A ideia é muito boa, porque isso é fácil de fazer, gente. Você precisa de um espaço. Muitas vezes pode começar pelo virtual. Vocês convidam algumas fintechs. Vocês podem colocar um problema. Tem empresas que fazem algo do tipo desafio. Tem uma empresa holandesa que faz até uma coisa que eles chamam de batalha. Eles fazem o seguinte. Dão um desafio para a empresa. Um que ficou muito famoso foi uma ponte. Tinha que se criar uma ponte, porque a ponte que tinha naquele rio de uma cidade do interior da Holanda era muito antiga e ela ia ter uma licitação normal para se renovar a ponte. Aí abriram-se isso na internet para soluções diferentes. Tá bom, uma coisa vem uma grande incorporadora aqui, né? Desculpe, uma empreiteira vem aqui e faz uma obra, faz um orçamento para trazer uma ponte
colocar a mesma ponte que tinha lá, só que nova. Mas eles queriam uma solução diferente, eles queriam alguma coisa mais simples, mais rápida. Tinha que ser uma ponte, aquelas que permitem que um navio passe, sabe? Aquela que a gente chama de ponte pêncil. Era assim a ponte da época. Mas eles queriam uma solução para uma ponte que permitiria que um navio passasse ali. Tinha que ser mais leve, mais barata e com um prazo menor de construção. E teve muitos projetos. O projeto que ganhou, ele era inovador. Ele trazia, ao invés da ponte ser clássica e fazer aquela abertura assim, para um navio passar no meio, eles fizeram uma solução que ela se retraía para dentro da terra. Então, era mais barata, mais leve, porque para você levantar uma ponte enorme desse jeito, você tem que ter motores muito fortes, um cabo de aço, aqueles estais que a gente tem na ponte estaiada, enormes. Ao passo que se você faz uma coisa mais leve, simplesmente precisa retrair e depois voltar a ligar, ela fica muito mais robusta, muito mais ágil, flexível, e você não precisa investir tanto. Então, assim, por que você tem que ter resposta para tudo, entendeu? Monta uma empresa hoje, conecta a Natura no mercado por meio disso. Eu não sei se vocês já têm, tá? Volto a dizer. Como você vê o sistema de pontuação, desculpem, essa já foi, né? O pagamento utilizado em redes sociais, Facebook e WhatsApp, precisa de um banco para funcionar? A pessoa obrigatoriamente precisa de uma conta em banco? Não. Você cada vez mais tem soluções. Vou te dar um exemplo. Você precisa de um cartão pré-pago. Você pode transferir dinheiro ou fazer um depósito. Digamos que você tenha dinheiro em espécie, tá bom? Pega uma pessoa, um microempreendedor individual, ou até antes disso. Uma pessoa que trabalha no mercado informal. Ela tem dinheiro na mão. Ela pega esse dinheiro, ela pode comprar esse dinheiro, fazer um depósito numa conta que vai dar um cartão para ela. Aquelas contas de pagamento que a gente tem hoje. Eu vou falar de uma que eu conheço, que é o Santander, mas tem várias no mercado. É a conta super digital. Você pega esse dinheiro, deposita naquela conta, que aquela conta é sua. Você não pagou taxa nenhuma, o dinheiro cai lá, provavelmente você vai pagar uma tarifa para adquirir este cartão, tá bom? Chama cartão super digital. Com este cartão, você pode cadastrar em PayPal, em qualquer meio de PicPay, aquele AME do Rio de Janeiro, qualquer meio de pagamentos digitais, você cadastra ele, abastece ele com dinheiro. Eu estou falando para você ter tudo num lugar só, que seria essa conta super digital. Você pode fazer esses depósitos em cada cartão. E você acessa, inclusive, Facebook e faz pagamentos por ali, por aquela conta que você gerou no PicPay, na PayPal, nos outros meios de pagamento. Então, não precisa ter uma conta bancária. Mas cuidem dos bancos, ainda a gente precisa deles. Num momento como esse, você está vendo que é muito importante ter grandes agentes no mercado fazendo intermediação. Tem mais alguma pergunta, gente? Eu quero de verdade agradecer muito vocês. Eu vou deixar meu nome, meu contato. Sou Marcelo Lima, líder de transformação e inovação em processo no Banco Santander. E gosto muito desse tipo de iniciativa. Acho um golaço da Natura fazer isso no momento que a gente está, porque a gente está precisando disso, de se desenvolver, de crescer, de melhorar e de buscar soluções, porque a gente cada vez mais vê que temos muito poucas respostas. Mas nos preparar, fazer as melhores perguntas já ajuda muito. Tá bom? Muito obrigado, então, e boa sorte para nós todos nesse momento.